Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das aventuras, assim, mais famosas da literatura, né? Imagina só, achar escondido num livro bem antigo um manuscrito todo cifrado, com instruções para chegar no centro da Terra. Foi exatamente isso que aconteceu com o professor Lidenbrock, lá em Hamburgo. Um sujeito bem impetuoso. Exato. E o mais curioso é como a chave para decifrar tudo aparece, né, quase sem querer, pelo sobrinho dele, o Axel. Pois é, uma sacada quase infantil brincando com as letras. E ele descobre a mensagem de um alquimista islandês do século XVI, um tal de Arne Saknussemm. E a mensagem era uma promessa incrível, né? Descer pela cratera de um vulcão lá na Islândia, o Snæfellsnes, que já estava extinto, e, bom, chegar ao centro do planeta. Então a nossa ideia hoje é refazer essa jornada, sabe? Explorar não só a aventura em si, mas o que ela diz sobre ciência, sobre a imaginação da época e aquele espírito de exploração. Tudo isso baseado nos trechos do clássico do Júlio Verne. E é super importante situar a história, né? 1864. O interior da Terra era, assim, um grande ponto de interrogação para a ciência. Tinham teorias, claro, muita especulação, a tecnologia avançando, aquela curiosidade toda, mas na prática mesmo, um mistério total. Verne capturou isso muito bem. Capturou perfeitamente e os personagens ajudam a contar essa história. O Lidenbrock, professor de mineralogia, cinquentão, um crânio, poliglota, mas, nossa, impaciente que só ele, teimoso. E o Axel, o sobrinho, o narrador. Ah, o Axel é o contraponto perfeito. Jovem, mais pé no chão, digamos, cauteloso, morrendo de medo da ideia no início. E tem o Hans, o guia islandês. O Hans Bialgé, figuraça. Sim, caçador de eideres calmo, quase impassível, forte, prático, fala pouco, mas resolve. Fundamental para equilibrar a impulsividade do Lidenbrock e o medo do Axel. E essa dinâmica deles já começa assim, pegando fogo. O Axel decifra o negócio lá das runas, lendo de trás para frente, né? E mostra pro tio. E a reação do Lidenbrock? Qual outra poderia ser? Imediata. Prepare minha mala. E a sua? O Axel, coitado, entra em pânico total. Compreensível, né? Totalmente. Ele até tenta usar a ciência para frear o tio. Começa a falar do calor, que a temperatura aumenta conforme a gente desce, que seria impossível sobreviver lá embaixo. E aí que a genialidade do Verne já aparece, né? Misturando a ciência real, ou pelo menos as teorias da época, com a ficção. Exatamente. É um ponto bem interessante. Porque o Axel levanta a questão mais óbvia. Pô, a temperatura deve subir tipo 1 grau a cada 30 metros, o centro da Terra seria um forno, mas o Lidenbrock, ele era um estudioso, ele conhecia os debates da época. Ele tinha uma carta na manga, digamos assim. Tinha. Ele contra-argumenta com teorias que existiam mesmo, como as de Humphrey Davy. Davy e outros especulavam que talvez o núcleo não fosse totalmente líquido e superquente, ou que o calor dos vulcões viesse de reações químicas mais perto da superfície. Ah, entendi. Então não era por invenção do Verne. Não era por invenção. O ponto não é se o Lidenbrock ou o Davy estavam certos, sabe? O ponto é como Verne pega uma controvérsia científica real do século XIX e usa isso para dar uma base, uma camada de será que é possível para a aventura dele. Faz sentido. Ele não ignora a ciência, ele meio que escolhe a teoria que serve para a história andar. Exatamente. Isso que é o legal. Permite que a história avance sem parecer completamente maluca para o leitor daquela época. E essa confiança na ciência, ou nessa possibilidade científica, aparece na preparação da viagem. É uma correria danada, né? Para não perder a data lá das calendas de julho. Um detalhe charmoso do enigma esse das calendas. Sim, mas a lista de equipamentos deles é impressionante para a época. É sim. Levam o que tinha de mais moderno. Termômetros super precisos, manômetros, cronômetro, bússolas e o principal, os aparelhos Ruhmkorff. Ah, para iluminação, né? Isso, eram umas bobinas de indução que geravam luz elétrica, uma fonte de luz portátil e potente. Sem isso, a ideia de se enfiar no subterrâneo seria, bem, muito mais difícil, né?
E, claro, levam armas, ferramentas pesadas, comida concentrada, farmácia. Tudo mostrando aquela confiança do século XIX. Com a tecnologia certa, a gente chega em qualquer lugar. Exatamente. Contratam o Hans, lá na Islândia, e partem para o Snæfellsnes. A travessia da Islândia é descrita, tem paisagens e tal, mas o foco é chegar no vulcão e achar a bendita entrada certa. E como eles acham? Aí vem um toque quase místico. A sombra de um pico vizinho, o Scartaris, tem que tocar a entrada de uma chaminé específica bem na data prevista pelo Saknussemm. E toca. Toca. E para não ter dúvida, eles ainda encontram as iniciais AS gravadas na rocha. Tipo, Arne Saknussemm esteve aqui. Pronto. A aventura pode começar de verdade. A lenda é validada. E aí começa a descida. Pela chaminé, já deve dar um frio na barriga, imagina o Axel. Com certeza. Mas o primeiro grande desafio científico, digamos, aparece logo depois. Aquela questão da temperatura que o Axel tinha levantado. Ah, verdade. E aí? Esquenta muito. Então, não. Conforme eles descem milhares de metros, a temperatura sobe, mas muito, muito menos do que a teoria padrão dizia. Tipo, a 3.000 metros de profundidade, onde deveria estar uns 80 graus Celsius, a temperatura é de só 15 graus. Ué, conveniente para eles, né? Extremamente conveniente. Isso meio que confirma a teoria alternativa do Lidenbrock e, claro, permite que a viagem continue. Verne precisava dessa ajudinha da física para não cozinhar os personagens logo no começo. Entendi. Mas os problemas reais não demoram a aparecer, né? Ficar sem água. Pois é, acabou a teoria, agora é sobrevivência pura. A água acaba, é o primeiro grande teste deles. E a coisa fica ainda pior quando o Axel se perde do grupo. Nossa, que desespero. Sozinho no escuro. Total. Sem água, sem luz direito, perdido, o pânico toma conta dele. E aí Verne usa outro fenômeno interessante para resolver a situação, a acústica. O Axel consegue ouvir o Lidenbrock e vice-versa, mesmo através de paredes de rocha grossas. Mas isso é possível mesmo? Ou é mais uma licença poética? Olha, não é totalmente impossível. Existem condições geológicas bem específicas, formações rochosas, que podem conduzir o som por distâncias maiores do que a gente imagina. Tem até aquele exemplo famoso da orelha de Dionísio, na Sicília. Ah, já ouvi falar. Provavelmente Verne conhecia essas histórias e usou isso de forma bem dramática. Permite um momento super tenso de comunicação, o Lidenbrock tentando calcular onde o Axel está pelo som, dando instruções. E o Axel consegue voltar. Ele tenta seguir as instruções, mas acaba caindo num poço durante a tentativa. Mas, por sorte ou pela acústica, eles o encontram. E a salvação definitiva vem com Hans. O Hans sempre resolve, né? Sempre. Ele encontra a água. A alegria é tanta que batizam o riacho de Hansbach. Só tem um detalhe. Qual? A água está fervendo, tipo 100 graus Celsius. Eles precisam esperar ela esfriar um pouco para beber. Mas a partir dali, aquele riacho vira o guia e a fonte de vida deles. A calma e a percepção do Hans salvando todo mundo. É impressionante esse ciclo na história, né? Desespero, aí vem uma descoberta meio científica, meio conveniente e uma solução prática. É a espinha dorsal da narrativa do Verne nesse livro. Superam a falta d'água, o medo de se perder, seguem o riachinho e aí chegam num dos lugares mais fantásticos já imaginados na literatura. O Mar Lidenbrock. Uma caverna gigantesca, inacreditável, com um oceano lá dentro, praia, ondas e uma luz estranha, né? Uma claridade que ilumina tudo. Ali Verne realmente solta a imaginação. É grandioso. O Lidenbrock até tenta dar uma explicação geológica. Fala que a crosta terrestre pode ter afundado ali e criado aquele espaço. Mas é claramente um cenário de pura fantasia. E a luz? De onde vem? É descrita como uma luz elétrica, difusa, talvez inspirada em fenômenos como a aurora boreal ou alguma teoria sobre eletricidade atmosférica. O fato é que cria um ambiente único, um mundo perdido mesmo. Esse mar subterrâneo é o símbolo do desconhecido. E não para por aí. Explorando a costa, eles encontram mais coisas bizarras. Sim, uma floresta de cogumelos gigantes, coisa de 10, 12 metros de altura.
Vegetação que parece saída da pré-história, só que em tamanho monumental. Licopódios, fetos gigantescos. E ossos, né? Um monte de ossos. Um ossuário, uma planície coberta de ossos de animais pré-históricos. Mastodonte, megatério. É como se eles tivessem tropeçado num museu de história natural vivo. Ou melhor, fossilizado, mas preservado ali embaixo. Incrível! E aí constroem uma jangada para atravessar esse mar, com madeira fóssil. Exato. Madeira petrificada, chamada surta brandur. Só para aumentar a sensação de estarem num mundo totalmente fora do tempo. E a travessia desse mar Lidenbrock. Imagino que não tenha sido tranquila. Ah, tranquila não foi, não. No começo até parece que vai ser rápido, a atmosfera lá embaixo é mais densa, impulsiona a jangada. Eles até pescam uns peixes estranhos, cegos, adaptados à escuridão total. Um detalhe biológico interessante que o Verne coloca. Peixes cegos. Faz sentido. Mas aí? Aí o bicho pega. Literalmente, eles encontram monstros marinhos pré-históricos. Um ictiosauro, que ele descreve como uma baleia dos sáurios, gigante, e um plesiosauro, tipo uma serpente marinha com um pescoço enorme. E eles brigam. Brigam. Uma batalha épica entre os dois monstros. É puro espetáculo, né? Verne sabia que esses répteis gigantes fascinavam o público e coloca eles ali, no meio do mar subterrâneo. É o ápice desse encontro com o passado vivo. Caramba. E depois disso? A viagem continua tensa? Continua. Eles param numa ilhota e descobrem um geyser. E a água desse geyser está fervendo a mais de 160 graus Celsius. O que, de novo, contradiz aquela teoria de baixa temperatura que estava permitindo a viagem. A ciência no livro parece que funciona quando convém para a história. Exatamente. Verne usa as teorias como ferramentas. Ora confirma uma para deixar eles descerem, ora contradiz para criar perigo, suspense, como acontece com o geyser e logo em seguida com uma tempestade elétrica violentíssima. Ah, a tempestade. Li sobre isso. Parece ser bem intensa. Muito intensa. Descrição super vívida, raios para todo lado, trovões que não param, um fenômeno chamado fogo de Santelmo nas pontas do mastro e até uma bola de fogo, um raio globular, que quase acerta a pólvora que eles carregavam. Que perigo! Um perigo imenso. A natureza lá embaixo é tão ou mais selvagem que a da superfície. E o resultado dessa tempestade toda é um balde de água fria. A jangada é jogada de volta para perto de onde eles tinham partido. Não acredito. Depois de tudo aquilo. Pois é, uma frustração enorme, principalmente para o Lidenbrock. Mas aí, de novo, aquela dinâmica. No meio da decepção, uma nova descoberta. O Axel acha mais uma vez as iniciais AS gravadas numa rocha ali naquela costa. O Saknussemm de novo. Ele mesmo. Indicando que ele também passou por ali. Provavelmente foi desviado pela mesma tempestade séculos antes. E que o caminho certo para continuar a jornada parte dali. E qual era o caminho? Era uma outra galeria, um outro túnel. Só que estava bloqueado por uma rocha enorme. E o que eles fazem? Tentam quebrar na mão? Que nada. Lidenbrock sendo Lidenbrock, a solução é usar a pólvora que quase explodiu na tempestade para dinamitar a rocha. Que ideia! Arriscada? Totalmente, mas combina com a impetuosidade dele. Eles preparam tudo, acendem um pavio, se afastam na jangada e... Bum! E funciona. Abra a passagem. Funciona. Até demais. A explosão não só abre a passagem, mas cria um abismo. O mar Lidenbrock inteiro começa a ser sugado para dentro daquela fenda, levando a jangada junto. Meu Deus! Que loucura! É o clímax total. Eles são engolidos pela água, caindo numa escuridão profunda, uma velocidade absurda, mais de 100 km por hora. Perdem a última lâmpada elétrica. O Hans ainda consegue acender uma lanterna, mas a sensação é de queda livre no desconhecido. E eles continuam caindo? Por um tempo, sim. Até que a água encontra algum obstáculo lá embaixo, começa a subir de repente, inunda tudo, e aí eles percebem o mais estranho. Não estão mais caindo. Estão subindo. Subindo? Como assim? Subindo muito rápido. Impulsionados pela água dentro de um poço estreito, apertado. E aí cai a ficha.
a grande ironia da história. Eles não acharam uma passagem tranquila para o outro lado do mundo. Eles caíram, literalmente, na chaminé de um vulcão ativo. Não brinca. Seríssimo. O calor fica insuportável. A água em volta começa a ferver, a bússola fica maluca. Todos os sinais de uma erupção prestes a acontecer. Aquela teoria do calor central que o Lidenbrock tanto combateu no início. Agora estava se confirmando da pior maneira possível. Da maneira mais perigosa. E a reação do Lidenbrock é de um otimismo quase delirante. O que ele diz? Ele fica calmo, diz algo como: é o que de melhor pode nos acontecer. Ele saca na hora que a erupção é a única forma de voltar para a superfície, a única passagem de volta. Que personagem complexo, hein? Totalmente. A teimosia e a fé na ciência dele, mesmo que distorcidas, chegam ao ápice ali. A força da natureza que quase os matou vira o veículo de salvação. A subida é um caos, sobe e desce dentro da chaminé, um calor infernal, até que finalmente são ejetados, lançados para fora pela cratera. E onde eles vão parar? De volta na Islândia. Que nada! A surpresa final, eles caem na encosta de um vulcão, sim. Mas sob um sol forte, paisagem mediterrânea, não reconhecem nada. E onde era? Era o vulcão Stromboli, na Itália. Na Itália? Como assim? É o grande finale geográfico do Verne. Entraram por um vulcão extinto lá no norte da Europa, na Islândia, e saíram por um vulcão ativo no sul, na Itália, uma distância de quase 5.000 quilômetros. Uau, que viagem, hein? Realmente extraordinário. Totalmente. E essa conexão maluca entre os vulcões fecha a aventura de forma espetacular. Eles são resgatados por pescadores, voltam para Hamburgo. E aí vem a fama, né? Imagina a recepção. Primeiro a incredulidade, claro, mas depois a confirmação da história, os detalhes. Lidenbrock vira uma celebridade científica, o Axel finalmente se casa com a noiva, a Grauben, e o Hans... O Hans, impávido como sempre, simplesmente volta para a Islândia, para a vida tranquila dele. Incrível. Então, resumindo essa loucura toda, saímos de uma decifração meio por acaso em Hamburgo, passamos pela teimosia científica, a fé na tecnologia da época, enfrentamos perigos mortais, falta de água, monstros pré-históricos. Vimos um mundo subterrâneo inacreditável, com mar, florestas gigantes. Para no fim sermos cuspidos de volta à superfície por uma erupção vulcânica na Itália. É muita coisa. É muita coisa. E encapsula demais o espírito daquele século XIX, sabe? Essa audácia de querer explorar tudo, a briga entre as teorias científicas, o fascínio pelo passado remoto da Terra e aquela crença de que, com coragem, conhecimento, não haveria limites. Verne foi um mestre em misturar tudo isso numa aventura que prende a gente até hoje, né? Com certeza. A fórmula dele é muito eficaz. A mistura de dados científicos reais, ou pelo menos debatidos na época, com imaginação pura. E mesmo a gente sabendo hoje que o centro da Terra não é nada parecido com o que Verne imaginou, né? Sem oceanos, sem monstros, a história ainda ressoa. Sim, ainda nos fascina. Fica aquela pergunta, talvez. O que essa história ainda diz pra gente sobre essa nossa curiosidade, essa vontade de ir além, de explorar o impossível? Talvez os centros da Terra que a gente busca hoje não sejam mais geográficos, né? Verdade. Podem estar nas profundezas do universo, ou nos mistérios da nossa própria mente, da consciência, ou nas fronteiras da tecnologia, da inteligência artificial. Mas o impulso, né? Aquele desejo de desvendar o desconhecido, de ir aonde ninguém foi. Esse parece que continua bem vivo. Continua. E histórias como essa do Verne ajudam a manter essa chama acesa, eu acho.